Meu nome é Stênio. Eu trabalho pro Instituto Médico Legal. Eu falo com o morto. Não sei explicar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, pessoal, tudo bem? Morto Não Fala, uma incursão brasileira ao cinema de horror, gênero que tem ganhado cada vez mais espaço no audiovisual do país. E para nos levar por esses caminhos sombrios que passam pelo IML, cemitérios e necrotérios gelados, nós chamamos aqui o editor de Morto Não Fala, Jair Pérez. Olá, boa tarde a todos. E também aqui conosco o nosso assistente de necrópsia, Lucas Gonzaga. Estamos aí, pronto para dissecar esse rapaz. Boa. Muito bom, Lucas. Mas antes de começar o episódio, eu queria lembrar vocês do AV Makers. O AV Makers, que é a mais completa escola de audiovisual do Brasil. O AV Makers agora é patrocinador do Sala de Edição. E como patrocinador, eles nos deram uma lambuja, ou seja, um baita do desconto em todos os cursos que eles oferecem, que são mais de 100 cursos. Um total de 4.000 horas de vídeo que você pode ter acesso pelo site avmakers.com.br. Eles têm cursos nas áreas de edição, fotografia, cinema, color grading, operação de câmeras, operação de gimbals, operação de drones, motion design, pré-produção e muito mais. O que importa, galera, é que eles estão dando um baita desconto, como eu falei, de 40% para quem é ouvinte do Sala de Edição. Então entra no site lá e na hora que você for se inscrever, você coloca lá o código AV-SALA. AV-SALA. Então, em vez de você pagar 12 de R$ 97, você vai pagar 12 de R$ 57. Agora, se você quiser fazer um negócio melhor ainda, você pode apoiar o Sala de Edição pelo grupo de apoio que é o Sala VIP. O Sala VIP que tem todos os detalhes ali no nosso Instagram, no destaques do Instagram, ou no nosso site, no canto direito superior, tem uma abinha lá que explica direitinho, mas basicamente o nosso menor planinho, a gente tem 3 planos, o bronze, o prata e o ouro. O menor plano, que é o bronze, tá custando R$ 2,90 por mês, é um jeito de você ajudar o Sala de Edição e o AV Makers ajuda mais ainda você. Então, para quem já ajuda o Sala de Edição, ou para quem vai começar a ajudar o Sala de Edição, você vai ganhar mais 10% de desconto, ou seja, vai ficar 50% de desconto no AV Makers. Então, em vez de 10 de 57, você vai pagar 10 de 47. Ou seja, dá pra você pagar o Sala de Edição no PicPay e ainda ganha mais desconto do AV Makers. Galera, mel na chupeta, só vale até dezembro de 2019. Então corre lá e já garante a sua anuidade. Vale muito a pena. Eu brinco que é o Netflix dos cursos de edição. Tem curso pra caramba, são cursos muito bons. Você vai dar uma bela alavancada aí na tua vida de editor. Não deixe de entrar lá, dá uma olhada, dá uma fuçada, tira suas dúvidas e se quiser manda um recadinho pra eles lá. E ó, os caras são tão confiante no resultado da parada, que eles até colocam aqui, ó, criamos uma garantia incondicional de satisfação pra você, que são 7 dias de teste. Ou seja, você pode testar 7 dias de graça, cara. Você testou lá 7 dias, viu que não gostou? Cancela e não paga nada, entendeu? Só que a chance de você gostar é muito alta, a gente gostou muito, a gente já tá fazendo os cursos, então corre lá, ajuda o Sala, ajuda a VMakers, ajude a você a crescer como editor e alavancar a sua carreira. E lembrando também que a gente tem aqui, estamos colecionando benefícios aqui no Sala, né? A gente tem também 10% de desconto para todo mundo que aluga na Movie Locadora. A Movie Locadora, que é uma locadora de equipamentos audiovisuais para filmmakers e videomakers. Então lá você encontra de tudo, cara. Desde drone, câmera, microfone, tem radinho, tem GoPro, tem kit de luz, tem gimbal, tem estabilizador, tem tudo que você precisa. Segue eles nas redes sociais, fala lá com o Ivo, fala com o Leandro Ferreira, com o Mike. Os caras são muito gente boa e é só você falar que houve o Sala de Edição que você ganha 10% em qualquer locação. Mas essa promoção também só vale até dezembro de 2019. Eles têm também outras promoções, dá uma fuçada lá, você pega na sexta, devolve na segunda, só paga uma diária. Tem a meia diária também, pra quem pega e devolve no mesmo dia. Enfim, vale muito a pena. A Movie Locadora é parceiro aqui do Sala, a gente aluga lá com eles também. É um tratamento de primeira qualidade, eles ficam na Vila Madalena, tem estacionamento de graça, cafezinho muito gostoso ali pra você. Então corre lá, vê o endereço dos caras, segue no Instagram, segue no Facebook, liga lá e fala que você é ouvinte do Sala de Edição, que você ganha 10% de desconto, não importa o tamanho do seu orçamento, tá bom, galera? Aproveita então o episódio que tá pra começar aí, aproveitem, curtam, espero que vocês gostem. Um grande abraço. Jair,
Antes de tudo, eu quero dar parabéns pra você, pra equipe do filme. Eu gostei pra caramba do filme. Eu fiquei muito feliz de ver um filme de terror, um filme de horror com a cara de Brasil, com tema brasileiro e num ambiente brasileiro, com personagens brasileiros. Eu fiquei muito feliz de saber que a gente tá indo nessa direção e que a gente tem produções de qualidade trazendo Eu sei de algumas produções que estão rolando também nessa temática. Então, parabéns pra você e parabéns pra equipe. E eu queria começar te perguntando como é que o Morto Não Fala chegou até você. Como é que você chegou até o Morto Não Fala? Então, eu sou amigo já de longa data do Denison. Eu admiro o trabalho dele nos curtas que ele havia feito, o trabalho como roteirista dele, que é muito bacana. Mas a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar juntos. Essa oportunidade surgiu com esse projeto, graças ao senhor Alexander Graham Bell. Ele pôde me ligar e eu atendi. E, assim, foi bem direto, assim, foi bem bacana. Ó, tem um projeto aqui, é o meu primeiro longa e eu quero fazer contigo. Eu falei, onde eu assino? Como não, Vamos começar já. E só pra contextualizar o pessoal aqui, o Morto Não Fala, o diretor, né, tá falando do Denison, é o Denison Ramalho. Ele tem uma série, né, de curtas-metragens de terror, inclusive o Amor Só de Mãe, que é bem famoso. E o Morto Não Fala é baseado num conto do Marco de Castro, que foi publicado no blog Casa de Horror. Se não me engano, o blog do próprio Marco, e acabou se transformando aí no Morto Não Fala. Mas aí você já tinha experiência com filme de terror, Jair? Olha, eu sou fã do gênero, mas nunca, assim, tinha tido a oportunidade de fazer um longa de terror. Eu tinha trabalhado em um projeto chamado Contos do Edgar, lá da Produtora 2. Eu montei um episódio do Cassiano, faz um tempo já. Mas, assim, era um terror muito elegante, muito bacana, assim, trabalhava com suspense, um pouco de sobrenatural, muita sugestão, era muito elegante mesmo. Mas eu queria mergulhar, eu queria fazer um negócio mais intenso. Mas isso era um desejo lá no fundo, porque as produções, apesar de terem crescido em número a partir da retomada nos anos 90 e 2000, sempre foram produções muito pequenas, com problemas de divulgação, algo muito comum no nosso audiovisual, infelizmente. Você diz produções de terror, tipo produções de gênero. Exato, de gênero, exatamente. É visto como um nicho, pelo menos era, né? Agora a gente está tendo um florescimento desse tipo de produção. Mas sempre foi um desejo e não havia oportunidade. E quando o Denison partiu para o longa e me ligou, eu falei, não vou perder essa oportunidade. Eu agarrei com tudo e fui. As condições eram peculiares, assim, apesar de ter a produção da Globo Filmes por trás e a Casa de Cinema de Porto Alegre. A gente tinha um tempo muito exíguo, tinha uma série de condições, por ser uma coprodução da Globo, então tinha toda uma questão de tempo e aprovações, enfim. Mas a gente passou por tudo isso e o resultado está na tela. Felizmente, as pessoas têm gostado bastante por aí. Sim, e o filme ainda tá... Nossa, Diga, Rafa. É isso que eu ia falar. O filme ainda tá em cartaz, né, cara? Já tá um bom tempo já, né? Umas boas semanas, né? Não é? Sensacional. O filme de gênero fica, sei lá, uma semana e some, né? Ele tá aguentando bem na bilheteria, tá tendo uma procura bacana, assim, as pessoas comentam, o boca a boca é sensacional. Eu tô muito feliz, assim, com o caminho que esse filme tem feito desde que saiu de minhas mãos. Poxa, sensacional. Eu confesso que a gente foi meio rápido, né? Porque aconteceu com outros filmes, acontece direto, como você falou, né? Às vezes sai de bilheteria rápido, filmes que não são ultra badalados, né? E nacionais no geral, né? E ainda mais do gênero, né? De terror e tal. Mas assim, não é pra menos também, né? Acho que todos nós assistimos aqui, Sim. O Lucas tá quietinho aí. Queria saber a opinião do Lucas também, Lucas. Você curtiu o filme? Olha, eu confesso, longe de mim, eu conheço também o Denison há muitos anos. Meu primeiro curta, que eu ainda era... Nem lembro o que eu fazia, porque a gente fazia filmes em grupo. E o Denison foi diretor de arte, porque ele era o cara que entendia de terror, né, aqui em Porto Alegre.
E evidentemente, quando eu conheci ele, dava para ficar bem claro, né? Ele realmente, acho que o Jair pode falar mais, uma enciclopédia, né? Um conhecimento sobre esse universo absoluto, né? E eu acho que isso, aliado a essa incrível equipe, faz com que o filme realmente não pareça um filme tradicional, né? Um filme realmente hardcore, corajoso. Isso me impressionou profundamente. Assim, acho que, além de ser muito interessante, acho que tem uma realização impecável, de altíssimo nível, de montagem, de som, de trilha. Até realmente eu quero já ouvir o Jair nesse sentido. E até de efeitos, né? Que é uma coisa que realmente a gente não tem uma tradição. Sim, e o filme tem muito bom. efeito, né? Eu até queria, de cara, já perguntar isso pro Jair, como é que funcionou. Porque realmente tu vê que os efeitos são parte da narrativa do filme, né? Não são acessórios, apagar uma coisinha aqui, uma ali. Como é que foi esse processo? Quanto isso também... Porque, na verdade, até queria ouvir dele como é que foi a experiência de offline, né? Porque imagino que fosse meio risível ver o pessoal falando morto, assim, mas ficou muito, muito interessante depois que estava pronto. E eu acho que vale até a pena a gente falar um pouquinho da sinopse do filme. Obviamente, até discutir com vocês. Vocês acham que vale a pena a gente fazer esse episódio com spoilers ou sem spoilers? Já que o filme, eventualmente, vai ter muita gente que ainda pode não ter visto, o filme está em cartaz. O que vocês acham? Vamos priorizar os nossos ouvintes mais atrasados aí, ou que não ouviram falar, né? Vamos deixar o suspense no ar aí, e o Jair... Ele tenta dar essa filtrada aí e a galera fica mais curiosa pra assistir, dá mais bilheteria, mais sucesso ao filme. Eu acho que vale a pena. Por favor. Bom, o Morto Não Fala conta a história do Stênio. Ele é um cara que trabalha no necrotério. Ele, depois da autópsia, ele que prepara o corpo, costura, e ele se comunica com os mortos. Ele tem esse dom, ele mesmo não sabe explicar de onde veio, mas ele conversa com os mortos. Ele, em determinado momento, ele sabe de algumas coisas através dos mortos e tudo se complica. E a partir daí o filme dá uma virada insana. Basicamente é isso o que dá para contar sem dar nenhum spoiler a partir daí. E já levando um pouquinho para a pergunta que o Lucas fez, mas já introduzindo uma outra coisa aqui, eu queria te perguntar, eu achei muito interessante que o filme ele já entrega esse mote, já tem esse mote no trailer, mas o filme já entrega esse mote direto, não existe nenhuma preparação, nenhuma surpresa em relação a isso. Ele fala, olha, a minha situação é essa aqui, ele tem essa comunicação com os mortos. Para você, isso na ilha já foi uma coisa que veio de início, já veio de roteiro isso? Vocês chegaram a discutir, a debater se essa entrega dessa informação podia vir um pouco mais para frente? Ou isso já veio direto? Não, isso já veio direto. A gente não quis mastigar nada pro espectador. Essa é a história. Você já começa no primeiro minuto, você já entra no mundo do Stênio, e não tem concessão. O filme é um filme corajoso nesse aspecto também. Ele não mastiga nada. Ele te joga na situação e você vai ter que entender. Porque, assim, a gente hoje em dia lida com um espectador que é muito mais... tem muito mais inputs, tem muito mais referências que os espectadores de um tempo atrás. A gente tem streaming, a gente tem internet, a gente tem um monte de possibilidades do espectador absorver diferentes tipos de narrativa e como apresentá-las. Então, a gente optou por isso. O Denison, ele escreveu o roteiro já dessa forma. Ao longo do filme haviam alguns pontos que a gente foi aparando e tirando, porque você já entendeu em determinado ponto você já entendeu a premissa, então você quer ver onde isso vai dar. E a gente foi segurando a história até lá. Só voltando para a pergunta do Lucas, a questão dos efeitos, cara, assim, o Denison e a produção, eles providenciaram cadáveres, assim, bonecos muito realistas. E eu trabalhava com esses enquadramentos. Em paralelo, eles gravaram os atores dando o texto, mas havia não era só áudio, havia um vídeo. Então eu fiz
picture-in-picture durante a fase de offline. Havia um quadradinho ao lado da cabeça ali, onde o ator dava o texto, porque tinha uma questão tinha a interpretação. Sim. Ele realmente dialoga com os cadáveres e tem toda uma construção de tensão em cada uma das cenas. Então isso a gente tem que passar com essas interpretações. Então, com certeza. E mesmo durante a fase de aprovação de offline, você tinha que entender a cena dessa forma. Então você vai ver um quadradinho. Em algum momento eu apliquei as caras, assim, fiz máscara e tudo mais, mas eu vi que não valia a pena perder tempo com isso e fui tocando. E Jair, deixa eu só para emendar meio que o mesmo assunto. E como é que foi isso em relação a, por exemplo, a condição? Isso pesou para vocês? Porque o filme é muito pesado, né? Ele é muito visceral, né? No core, né? E isso chegou a pesar para vocês? Isso participou da aprovação de alguma maneira? Olha, eu me divertia todos os dias, Lucas. Isso não é não é clichêzão, não. Eu mergulhava nas cenas, que legal, agora vai rolar uma facada, agora vai rolar uma pá na cabeça, agora vai rolar o medo aí. O gore pra caramba. Psicopatas escondidos, né, na vida real. Agora é possessão demoníaca e tal, e era uma delícia. Eu construía toda a malha de áudio off pra envolver e tal. Então, a gente realmente se divertiu por meses a fio, assim. Foi um processo muito, muito gostoso mesmo. E qual foi o tempo do processo? A gente começou com um tempo muito exíguo, o qual eu já avisei de saída que a gente ia estourar. Estouramos. Aí estouramos o estourado. No fim foram as tradicionais 16, 17 semanas. Sim. Mas para chegar a esse número foi complicado. Deve ter ido pesado, porque parece mais, não vou te mentir, é muito detalhado, né, o trabalho. Não, foi uma loucura. E a gente não virou noite, não avançou fim de semana, que realmente era intenso mesmo. E o Denison, ele é muito preciso no que ele filma, no que ele quer ali. Então era uma questão de achar os tons e construir e costurar tudo. Obviamente, eu joguei um monte de cena fora e comprei um monte de brigas. É aquela nossa vida de montador, né? Você comprou brigas em relação a certas situações, a narrativa? Não, eu joguei uma cena gigantesca fora. E eu dava os argumentos, poxa, mas aqui a narrativa dá uma diminuída, não sei o que lá. A gente foi indo, até que eu falei, gente, isso aqui não funciona. O que? Deu uma barrigada, talvez? Era uma barrigada de 7 minutos no filme. Eu falei, não, o cara vai sair do cinema, não dá. Vamos ver sem isso aqui, sabe? É aquela coisa do ter que montar, levantar tudo pra provar que não precisa daquilo. Ver. Então, mas aí deixa eu já te emendar. Uma semana que você joga fora. Jair, aí mais uma curiosidade pessoal, não em relação só a esse filme, mas a tua longa trajetória como montador. O que tu acha que é o quanto a gente deveria ir até o fim se a gente acredita que algo não funciona? Ou, enfim, o quanto tu argumenta, o quanto tu desiste? Como é que funciona isso pra ti, esse processo? Não só em longas, mas também em publicidade, em séries, enfim, em todos os processos. Basicamente, eu acho que a gente nunca vai chegar nesse estágio. É uma pena, porque a gente, não importa o histórico que você tenha, prêmios e tudo mais, você tem que mostrar que aquilo não funciona. Não adianta você só falar. E isso não é só pra gente aqui, Tupiniquim, é cinema mundial, assim. O Pietro Scalia levanta a cena para poder jogar fora depois. Até o Mushroom Maker, sabe, uma galera da pesada tem que levantar. E não importa, o cara tem tipo 2, 3 Oscars ali na estante. Ele vai levantar para poder o diretor poder ver, para o produtor poder ver que não funciona. É um tempo, entre aspas, perdido. Você sabe que aquilo não funciona, mas é difícil. Eu acho que esse muro, eu acho que a gente não consegue transpor. Assim, é difícil mesmo. Mas faz parte, né? Levantar aquele copião de 3 horas e meia pra você falar, putz, eu tenho que jogar 1h30 fora, né? Pra ficar longo. É complexo.
Publicidade é um pouco mais fácil, tá? Assim, eu sempre monto 3 estruturas de cada um dos filmes que eu faço, e o roteiro, o que o diretor quer e o que eu tenho certeza que é o correto. Pra longa fica difícil montar 3 versões de cada cena, assim, mas quando é possível eu até monto umas 2 versões. Ó, aqui é o que você escreveu, isso aqui é o que eu acho que funciona. Aí acelera um pouquinho o processo, mas é difícil você ter tempo para levantar isso, sabe, duplamente. Eu desenvolvi um método, mas mesmo assim, pra longa é um pouco mais difícil. Tá sabendo demais. Se eu conto aqui o que vocês me contam daí, pode me trazer desgraça. E para esse filme especificamente, como é que você se preparou, sabendo que é um filme de gênero, você correu atrás, você foi, primeiro, você chegou a ler o conto e você chegou a buscar outras referências antes de sentar para montar, como é que você fez? Sim, para todos os trabalhos eu faço lição de casa, nenhum eu vou só com uma faca nos dentes mergulhando na cachoeira, assim, não tem jeito. Então, mas como eu bati uma bola com o Denison, e como o Lucas falou, ele é um compêndio de terror, ele é uma sumidade mesmo, e não é por nada, ele realmente gosta, assim, ele não é gênero, não, ele realmente gosta e faz sentido e tal. Eu não tenho uma gama tão grande nesse gênero como que ele tem, mas eu fui atrás de fui dos clássicos, que eu acho que muita coisa evoluiu. O horror é um gênero assim com infinitos subgêneros, mas como eu vi que esse filme trabalharia basicamente com 6 deles, que é possessão, sobrenatural, gore, demônio, terror psicológico, slasher. Então eu fui atrás dessas referências, de boas referências em cada um desses subgêneros, para poder entender um pouco da linguagem. Mas, de cara, ao ler o conto do Marco de Castro, você vê que você pode se preparar, mas o que vem, o que viria aí é um material que não imita nada. Ele se inspira, mas ele não imita. Então, eu me preparei para alguns cânones do gênero, mas eu fui para montar um filme, contar uma história do início ao fim. Eu separei um pouco, assim, porque assim, a gente tem que torcer pelo protagonista. A gente tem que gostar do protagonista. Mesmo quando você não gosta dele, você tem que estar engajado na jornada dele. Uhum. Tem que se importar. O Stênio, ele é exato, o Stênio, ele não é preto ou branco. Ele de cara, ele já sai, assim, ele já dá largada na zona cinza. Então, eu tinha que me preocupar bastante com a história, com a jornada desse personagem. Ele não era o meu herói. Eu, assim como espectador, eu queria ver onde isso ia dar. E eu falei, é aí que eu vou prender o espectador. Porque o Stênio, ele tem umas variações, ele não é nem uma coisa nem outra. E essa jornada dele passa por todos esses subgêneros do horror. Eu acho que isso que é interessante nesse filme, assim, ele é uma história que te prende e que por acaso ela é de gênero. Eu me apaixonei assim, dessa maneira pelo projeto. E é assim que eu embarquei. Você teve algum assistente nesse projeto ou foi só você que montou, Jair? Só eu. Só você? Você montou em São Paulo mesmo, numa ilha, na produtora, ou foi lá no Rio Grande? Não, eu montei ali na The End. Você é sócio da The End, não? Não, eu sou associado. Associado, muito bem. A gente tem uma sociedade de benefício mútuo, mas eu sou associado deles e eles são incríveis, me deram uma força absurda no processo. Assim, eu tive 2 assistentes lá que ajudaram a preparar o material, assim, o básico, sincar, organizar ali e tal, mas eu mesmo mergulhei no material, selecionei, fui atrás de tudo e tal, porque eu sou a moda antiga. Eu sou muito centralizador. O Jair, que, pra quem não sabe, editou aí o famoso Cheiro do Ralo, não é isso, Jair? E outros também, né? Você editou... Fala um pouquinho da sua trajetória até aqui. A gente não abordou isso logo no começo, mas você já tem uma trajetória grande aí no mercado, né?
tanto na publicidade, quanto em série, quanto em longas. Não é tão grande, tão premiada quanto a do Lucas, mas dá pro gasto. Eu comecei com o Cheiro do Ralo, né? E desde Olha aí, primeirão. Você fazia publicidade antes? Primeirão. Eu fazia publicidade, fazia baita uns filme. mini-docs e tal, campanha, fiz um monte, eu experimentei vários formatos, faltava o cinema, e aí eu tive essa chance, eu agarrei também com todas as unhas do corpo. Interessante que o personagem principal do Cheiro do Ralo, ele é muito similar, assim, ao Stênio. Ele não é bom, ele não é mau, ele é humano, né? Ele transita nessa zona cinza, só que ele é bem mais louco que o Stênio. Não, depois disso, eu quis experimentar vários gêneros dentro do cinema. Fiz comédia, fiz documentário, fiz muito clipe. Eu gosto de experimentar curtas. Tipo, teve um momento da minha carreira que eu fiquei fazendo um monte de curtas, eles foram pra Cannes, fiz uma barulheira louca, eu fiz série. Assim, a minha premissa é sempre me divertir na ilha. Eu realmente amo o que eu faço, então eu não quero ficar 4 meses lá fazendo um negócio que eu não curto. O Jair que esteve conosco lá no encontro do Sala de Edição, né? Lembrando aqui os ouvintes, quem não ouviu esse episódio, tá muito bacana. O Lucas e o Jair estavam lá na mesa, juntamente com outros editores, e o Jair pôde contar aí, quem quiser ouvir um pouco mais sobre a carreira do Jair, ele tem umas histórias legais aí sobre a estada dele nos Estados Unidos. Algumas vezes ele foi para lá e morou lá e trabalhou muito com publicidade. Vale a pena dar uma fuçada aí. É um cara que tem uma bagagem muito bacana, realmente bem plural, né? Bem eclética aí, digamos assim, na montagem, né? Um cara, um rapaz aí, um editor canivete suíço aí. Não tem medo de se arriscar. Não tenho mesmo, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade, porque realmente o som me impressionou muito no filme. Queria saber como é que foi o processo, se tu conseguiu de alguma maneira acompanhar, propor coisas, porque realmente é impressionante como agrega, né? Como o filme fica maior e tem um som de altíssima qualidade, algo que nem sempre a gente consegue fazer aqui, né? Então tenho certeza que muitas coisas vieram do offline. Queria entender um pouco como foi esse processo, te ouvir. Então, Lucas, eu venho daquela escola O2 que você conhece bem, né? Você tem 3, 4 pistas de vídeo e 27 de áudio, assim. E já manda tudo montadinho, lindo para mixagem. Agora pode cobrir aí. Eu pesquisei sons, eu construí sons, terrivelmente difícil você fazer o som de um osso quebrando que já não tenha sido usado em algum filme. Então eu construí muita coisa para poder escapar de banco de som, assim. Você mesmo fez essa pesquisa? Eu mesmo. Pô, que legal. Caramba, o rapaz foi a fundo, hein? Eu sou meio tarado mesmo nessas coisas. Assim, eu construo a base, eu me preocupo muito com a história, eu construo a cena e aí vou fazendo o áudio e aí afino pela enésima vez para poder depois apresentar para o diretor. Já com sons, com trilha sugerida, com o que eu puder fazer para ela chegar o mais próximo de um online, entre aspas, eu faço. Eu acho que é uma curiosidade também minha, o terror ele tem, eu acho que é um processo difícil de construir, né, essa tensão e cada elementinho desse ele pode ajudar ou estragar, né, quer dizer, às vezes a falta dos elementos também sonoros, às vezes fica difícil para você entender ou até se comunicar depois com quem vai fazer essa sonoplastia mix mesmo final, de deixar um negócio que cria o clima, né? Acho que é muito mais com você mesmo na montagem, né? De ditar o rumo, ditar o norte para quem tá vendo, saber se funciona ou não, e também para depois garantir que vá ser aplicado alguma coisa, por mais que se troque ou aumente o volume ou abaixe ou coloque mix de um jeito ou de outro, mas tem que estar posicionado ali, né? Sim, sem dúvida. O montador ele indica o caminho, mas depois você tem um departamento de som que a partir dali cria um negócio absurdo que é o que a gente vê na tela. Teve um monte de gente que trabalhou depois no som por muito tempo, mas a indicação do que deveria acontecer e tudo mais, isso foi respeitada em
em mais de 95% do filme. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Bem impressionante. Ele evoluiu a partir do que eu desenhei ali com o Denison, ele evoluiu e muito na pós de som, assim, foi incrível. O trabalho técnico do filme é incrível. Muitos críticos e muitos espectadores citaram a questão do morto em si, do efeito gráfico do morto falando, que em si é questionável por muita gente e tal, mas foi buscado uma artificialidade mesmo para que aquilo não fosse natural, para incomodar mesmo. Para não ser uma pessoa deitada, maquiada, né? Dentro de um necrotério, né? Dá realmente um nervoso de ver, um estranhamento. E eu gostei bastante. Eu particularmente achei muito interessante. Gostei bastante. Incomoda, é uma coisa incômoda a imagem. É isso, essa era a intenção, mas isso dividiu muita gente. Isso ficou ruim, isso não sei o que lá. Mas assim, ele foi feito para provocar, foi feito para incomodar. Que bom que te incomodou, Marcelo. Sim, não. Desde que eu vi o trailer, eu fiquei muito curioso. Eu falei, olha que coisa esquisita. Eu gostei bastante. Eu confesso que me soou estranho. E eu fiquei pensando, por que não ter aquilo? E simplesmente o cadáver falar. E eu fiquei pensando nisso, se ficaria melhor. Vocês chegaram a fazer esse teste e realmente optaram por esse caminho do efeito? Ou nem passou, isso foi... O cara falou, não quero fazer o efeito mesmo. Desde o início, o Denison tinha... Esse era o conceito dele. Fazer digital com a cara dos atores e tal, mas aplicar isso digital que era para incomodar mesmo. Sim, ele queria a total imobilidade dos cadáveres para passar, inclusive, essa sensação de impotência. O cadáver revoltado, querendo, sei lá, esganar o estênio. E tá estático, né? Isso é verdade, porque quando a pessoa fala, quer que não, ela mexe ali um pouco a cara, o rosto, né? Não tem jeito. Então dá uma coisa assim, tipo, do cara querer sair do corpo e o corpo não se mexe. Então, é um momento de descoberta, né? As pessoas se descobrem mortas naquele momento que eles estão ali na necrópsia. Então é muito tenso aquilo, né? O cara se percebe morto e fica naquele desespero naquele momento ali. O rosto deles, pra eu entender, você falou que você tem uma recriação em boneco ali, muito bem feito, né? Uma réplica dos atores. Agora, aquele rosto é uma réplica 3D do rosto do ator sobreposta ao boneco? Ou você tem alguma imagem filmada? Você não tem imagem filmada nenhuma dos atores ali? É 3D? Não, em 3D não. Os atores tiveram seus rostos recompostos digitalmente e aplicados ali, porque a gente tem ângulos diferentes de câmera e tudo mais. Em uma cena com um cadáver, a gente chegou a ter 4 posições de câmera diferentes, então... eles foram captados de maneira muito simples, mas dando esses tons. Eu tinha essa premissa do Denison, que era, eles se descobriam mortos, eles se sentiam impotentes, existia uma revolta na pessoa, mas que não havia nada a fazer, e a calma do Stênio, ao conversar com elas, era o contraponto. Então era um tom bem específico para procurar e construir ao longo da cena. Pessoal, eu preciso realmente sair, tenho um compromisso, mas eu queria deixar uma última pergunta, se o Zé pudesse responder, para entender um pouco, não só nesse filme, mas ao longo da carreira dele, como é que funciona o esquema, em que momento ele acha que é o momento certo de apresentar para o diretor, se é uma cena, se é uma proposta sensorial, se é o corte inteiro. Isso também, se ele puder falar nos outros formatos que ele trabalha, publicidade, séries, eu acho muito interessante ouvir como funciona essa relação diretor e montador. Então, Lucas, eu normalmente tento segurar ao máximo para poder ter um material mais afinado e mais próximo do que é o correto, na minha visão. Como a gente nunca tem o tempo ideal para fazer nada, eu tento segurar. No caso de longa, eu tento segurar pelo menos o primeiro ato, assim, deixa eu te apresentar um ato inteiro, assim, não, segura um pouco, tal, não, mas eu queria, não, me dá uma semaninha, vamos ver uma estrutura desse ato para poder, sabe, discutir os tons e tal, pra gente caminhar a partir daí. Em publicidade eu só apresento o corte já afinado, em publicidade eu sou um pouquinho menos flexível, assim. Legal. Mas quem trabalha comigo sabe que
vai ver um filme já estruturado, forte. Em longa é mais difícil, você, espera aí que eu vou te apresentar um corte inteiro, não dá. Mas eu tento segurar pelo menos por atos, assim, agora eu vou trabalhar no segundo ato e tal. Então, eu tento segurar o máximo por atos, ou eu tento segurar, não tem jeito, porque ainda mais num filme como esse, cheio de detalhes, eu precisava de tempo para construí-los. Bom, valeu, gente. Vou lá. Bom restante de conversa para vocês. Valeu, Lucas. Vai lá, corre lá, cara. Ô, Jair, eu queria aproveitar falando do Lucas e depois ele ouve no episódio aqui. O Lucas falou ali no episódio do Arquipélago uma frase que me marcou. Ele sempre leva muito em consideração a primeira impressão dele ao assistir um material bruto ou a criar uma cena para entender se funcionou, se não funcionou. Porque às vezes a gente fica viciado, né, assistindo aquele mesmo material inúmeras vezes, assistindo o corte que você já fez. Você já sabe em que momento vai entrar o corte, né, o raccord, ou sem raccord, o jump cut, você já prevê, né, na 10ª vez que você assiste, né, você já está esperando aquilo acontecer. E como é que é isso, como é que foi isso no caso do terror, do suspense, né? A gente tem bons momentos de sustos nesse filme, né? Ele é um filme que dá muitos sustos e bons. E como é que era isso pra você? Como é que era esse termômetro de testar? Você foi colocando, dava certo, depois lá pelas tantas você já pensava, não, acho que não tá dando certo, tô achando que tá bom, mas não tá bom. Você fazia teste com algumas pessoas. Como é que foi esse processo? Eu sempre faço teste com humanos. Não tem Cobaias. jeito. Assim. Não cadáveres, Cobaias. humanos. Eu pego sempre alguém que não sabe absolutamente nada do que eu estou montando ou fazendo e falo, dá uma olhada nisso aqui. Esse é o meu teste externo, inicial, antes de mostrar para os diretores. Em geral, eu levanto o esqueleto da cena e aí eu vou afinando para poder... Puxa, tá, essa é a cena, esse é o tom. Agora vamos dar uma apertada aqui, estender ali e tal, tá, beleza. Como eu posso melhorar essa cena? Aí eu vou lá, eu volto no bruto, assisto de novo, aí vou penteando mais, até chegar no desenho que eu quero. Aí eu faço áudio. Aí boa parte do que eu fiz vai pro chão de novo. Aí, ok, agora tá beleza, tá linda. Aí eu faço o teste com humanos, dou mais uma afinada e aí eu mostro pro diretor. E você sente que rola Você tem, nesse caso específico, né? Você conseguiu encaminhar as suas ideias e aprovar, ou teve... Como é que é esse ping-pong aí? Geralmente acham bom, ou... Porque o cara que você falou manja pra caramba, né? De terror. Talvez existisse uma expectativa dele com um monte de referências que você não teve tempo de estudar. E, enfim, você tem o seu estilo, e no terror você provou aí... E experimentou do próprio, né, desbravando aí, né, embora você tivesse feito os contos do Edgar, mas, enfim, como é que foi isso? Bateu de primeira? Você teve que afinar, atender mais ao gosto do diretor? O Denison, esse é o primeiro longa dele, então ele estava muito preparado, porque além é o primeiro longa dele, ele é o diretor, ele é um dos roteiristas, ele ajudou a levantar o filme, então ele estava muito imbuído do filme, o filme que ele tinha na cabeça. E além disso, pela primeira vez em toda a minha carreira, eu vi um filme inteiro, ele fez o filme inteiro em storyboard, ele desenhou o filme inteiro. Aí eu falei, tá, eu olhei com todo respeito, falei, tá, isso aqui é bacana, o seu roteiro é bacana, o seu storyboard é bacana, o material que você filmou é bacana. Só que a partir disso tudo, eu vou ver para onde o material me leva. E muita coisa vai mudar. Ele falou, não, eu sei disso. Eu falei, então vamos lá, vamos juntos nessa jornada. Volte daqui a 2 semanas. Em determinado momento do filme, ele ia lá todos os dias. Não tinha jeito. Muita coisa mudou. Eu consegui também trazer muita coisa diferente para o filme. Por exemplo, na cena de abertura, em que a gente vai chegando até a ambulância, não é spoiler, tá no trailer. A gente vai ouvindo
é um jogo de futebol e tal. O rádio, ele vai permeando o filme inteiro. Em determinados momentos, com exorcismos, com muita religião. Isso tudo foram inputs que eu fui colocando aqui e ali para ajudar a desenhar esse contraponto do que o Stênio vivia e os personagens ao redor. Isso não existia no roteiro, ele topou numa boa. Como eu citei antes, algumas cenas caíram, porque tinham que cair, o filme era muito longo. Foi uma longa batalha para poder tirar do filme, porque deu trabalho para filmagem, as pessoas, se empenharam muito para aquelas cenas, para que elas acontecessem, mas é isso, a gente está no processo para isso. Isso aqui não funciona. E isso foi mudando o roteiro, foi mudando todo o desenho do filme. Algumas cenas mudaram de lugar, mudaram de contexto, inclusive. As cenas de ação, eu fui fazendo uma compressão em uns pontos, uma distensão em outros. Então isso foi dando uma outra cara. Então ele foi descobrindo o filme junto comigo. E isso foi muito bom. Ele me deu uma liberdade para poder criar também em cima do filme que estava fechado na cabeça dele, que foi ímpar, assim. Eu tenho só elogios a essa atitude dele como diretor. Ele foi muito, muito generoso mesmo. Que legal. Foi uma experiência boa, então, no geral, né? Foi. Daquelas que não são tão comuns, né? Não são mesmo, assim. Que legal. Eu falava pra ele, eu sei que é o seu primeiro longa, mas, cara, continue assim. Por favor. De preferência me chame. Ele vai chamar se ele achar que tem a ver com o projeto, se ele... Claro. Tomara que chame. Cara, pelo pouco que eu conheço de você, com certeza a opinião dele deve ser recíproca. Você é um cara muito metódico, a gente já conversou um bocado e muito detalhista, muito centrado, né? E eu fico até curioso de ver um processo assim de você montando. Eu imagino que o Denison aí tenha muito a dizer de você aí. Faço votos que role mais coisas. Mas diga lá, Marcelo, eu te interrompi. Não, eu ia aproveitar só para fazer um parêntese aqui, que o Denison tem no currículo dele o roteiro, e ele é um dos responsáveis pelo Encarnação do Demônio, do José Mojica, o Zé do Caixão, né? Tava até ouvindo um podcast, até já deixar uma dica aqui depois, chama-se Saco de Ossos, para quem quiser ouvir, entrevista com o Denison. Ele fala que ele foi um dos responsáveis pelo filme existir, porque ele acabou apresentando ali as pessoas envolvidas no filme. Eu estava na pré-estreia do Encarnação do Demônio. Ah, que legal. Rapaz, faz quantos anos isso? Encarnação do Demônio de 2008. Tá sabendo demais. Se eu conto aqui o que vocês me contam daí, pode me trazer desgraça. Agora, o que eu achei legal, cara, nesse filme foi... Ele é bem contextualizado na realidade brasileira, né, cara? Isso que eu ia perguntar. Quer dizer, você tem ali a pobreza, né? São pessoas humildes, quer dizer, um trabalho meio ingrato, até aí tudo bem que seria meio que, né, natural que fosse, né, você puxa pra essa questão da morte, necrotério, um cara que trabalha na ML e tal... Mas, assim, são cargos de pessoas humildes, que tem... Aí retrata até o problema dele, até com dívida, né? No boteco que ele tá lá. E, quer dizer, você repara nas casas, a cultura das pessoas, essa coisa dos evangélicos também, da cultura e são coisas que a gente nunca... Sei lá, eu não lembro de ter visto isso, né? Eu não sou muito fã desse gênero, mas... a gente geralmente assiste esse tipo de filme gringo, né? E aí é sempre aquela coisa muito evoluída e coisas, enfim, né? Muita maquiagem, muito efeito e outras realidades, né? De outros países que você vê nitidamente que são outras estruturas, não é um IML acabado, zoado, sabe, de São Paulo. Enfim, o envolvimento dele, mostrando a vida dele particular e tal. E eu achei muito interessante isso. Você teve alguma dificuldade por conta disso? E como é que foi pra você adaptar isso? Ou foi natural, assim? Deixa eu aplicar tudo isso que eu vi, que eu já tenho de conceito, e vou só jogar nesse bolo de... não teve nenhuma dificuldade por isso? Não houve dificuldade, porque, assim... É uma história, o lado social dessa história é muito relacionável. O espectador ele consegue enxergar uma realidade palpável ali.
o senso de família, a periferia, a traição, as dificuldades financeiras, sabe? As pequenas misérias com as quais o Stênio tem que lidar ao longo da sua trajetória são muito relacionáveis. E isso eu vi como ouro mesmo. Porque você parte de uma realidade onde as pessoas conseguem entender o que está acontecendo ali. Você puxa o espectador assimilar. pra você, né? Exato. E aí, de repente, você está num horror tradicional, com tudo que acontece na vida dele. Só que você não vai pro absurdo, você não vai pro extraterreno. Você continua com os pés na terra. Porque o Stênio, ele não é um alienígena, ele não é um monstro, ele não é um zumbi, vampiro, nada disso. Ele é um cara como nós, só que ele fala com mortos. Então, assim, as pessoas estão expostas ao gênero há muito tempo. Os adolescentes de ontem são os nerds de hoje, a molecada hoje assiste muito o que a gente chama de pós-horror. Filmes como Corrente do Mal, Babadook. Neon Demon, A Bruxa. Oi? É o Babadook, né? Marmaduke? Aquele filme australiano. Ah, Babadook, eu entendi Marmaduke. Ah, não, Caramba, Babadook que é o cachorro, filme né? com cachorro. Dependendo Não, do Babadook gosto da pessoa, é- pode ser, né? Um filme de terror. Pois é, Babadook é sensacional. É incrível. Então, assim, você tem esse pós-horror, que é tudo. Você já começa no absurdo, todo mundo está lá funcionando em outra dimensão. Então, você pode apresentar os filmes mais tradicionais e as pessoas se relacionam de cara. Por exemplo, Guto Parente com O Clube dos Canibais. É um filmaço, assim. Apesar de ter esse lado absurdo, ele começa no chão, assim, sabe, se correlaciona. Os trabalhos da Juliana Rojas, do Marco Dutra, As Boas Maneiras, Trabalhar Cansa. Você tem uma galera produzindo esse tipo de filme de gênero, mas com o pé na realidade brasileira, tô falando, que é sensacional, assim. A gente tem hoje um momento de produção, assim, muito legal, inclusive com os absurdos. A gente tem os filmes que eu acabei de falar e tem também Danilo Gentili fazendo paródia de terror com Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, que é uma coisa insana, né? Mas é levar o gênero para, sabe, novos horizontes, novo público e continuar se reinventando. Isso é sensacional nesse gênero, por isso que eu fiquei tão motivado em trabalhar nisso, porque... Não, é muito legal ver uma produção sensacional. brasileira nessa onda toda, foi muito bacana. Vocês falaram do Babadook, né? Ali eu dei uma pesquisada pra lembrar, nossa, esse filme, realmente eu fiquei meio perturbado com ele. Eu sou, digamos que eu sou meio frágil pra esse tipo de filme. E outro que eu lembrei também aqui foi o da Netflix, aquela que é meio babaquinha, assim, mas dá uns cagaços ali, aquela Haunting the Hill House, alguma coisa assim. Mas é isso, né? Outra realidade, né? Exato, e é muito calcado nos cânones do gênero, a casa, a porta que range, isolado, o cara na que sai das floresta. sombras. Aqui você tem o policial no boteco zoando e querendo dar porrada. Você tem o sacana que dá uns malhos na mulher do protagonista, sabe? Cena no motel podre. Você fala, isso que é muito verdade, legal. verdade. Tá sabendo demais. Se eu conto aqui o que vocês me contam daí, pode me trazer desgraça. Teve uma cena que eu achei sensacional, Jair. Foi... Não sei se é um spoiler aqui, mas vou tentar jogar aqui sem dar um spoiler. Tem um momento em que existe alguma coisa envolvendo cerol. E eu achei esse momento sensacional. Visualmente, a ideia... Ah, foi bem legal. Né? Quando ali o personagem é desafiado e ele tem que e ele vê os filhos em perigo e ele tem que atravessar aquele espaço ali. Eu achei o uso daquela ideia do cerol muito interessante. A gente tinha um trabalho ali porque dá uma vontade de ficar explorando aquela cena. Sim. E cortando cada vez mais o Daniel Oliveira, porque no fundo a gente é um psicopata mesmo, né? Vamos cortar o ator até o fim. Mas havia uma urgência dele atravessar aquela sala por uma determinada razão. Então a gente não podia se demorar muito ali, mas
a gente caprichou na sensação ali, negócio visceral mesmo. Sim, sim. E a construção, de novo, a construção do som da linha cortando a carne e os gemidos dele e as linhas estourando. Aquilo lá foi uma delícia de construir. Pra fazer terror tem que ser meio psicopata. E como é que você criou esse som pras linhas? Lembra como é que foi eu isso? comecei a usar slide de violão clássico, tipo, junto com carne sendo cortada, um pouco de gosminha, assim, papel rasgando bem ao fundo. Eram umas 4, 5 camadas para dar um sonzinho. Que sensacional, uma coisa cara, assim. Que sensacional. Você que construiu, então, isso. Eu fui construindo as sensações, mas depois reconstruíram quase tudo, usaram muito pouca coisa do que eu construí, porque sempre tem a questão autoral, vai que alguém consegue saber que aquele violão, eu acho que é sei lá aquela o coisa quê, de você passar a ideia, né, cara? E aí o cara que tá Claro. acostumado com aquilo, ele vai na tua onda, né? Jogou as referências. Sim, é um offline, né? Agora, a trilha sonora, putz, Paulo Beto tá Não, tem um climão tiro o chapéu dos pra bom, ele. cara. Dos bons. muito bom, muito bom. Eu não vi, vocês chegaram a ver se tem... Como é que tá de bilheteria? Você tem tido notícias, Jair? Ele já cumpriu, entre aspas, um roteiro de premiações e de bilheterias lá fora. Pra você ter uma ideia, ele foi a 3ª maior bilheteria do México. Olha, que legal. Eita! É insano, Caramba, cara. É insano. sensacional, cara. Então, assim, ele tá em streaming nos Estados Unidos, é super bem assistido. Foi incluído na lista dos 10 melhores filmes do ano do New Eu vi York aqui, Times. revista americana, quer ver? Filme de terror nacional foi citado por revista americana como um dos melhores de 2019. Exato. Então, assim, ele Ó. cumpriu já todas as expectativas, assim, falei, caramba, Cine Fantasia, um monte de, sabe, mostras legais. Não, e eu fico Só imaginando, críticas boas. porque eu fico imaginando os gringos vendo isso, né, cara? Porque realmente é novidade, né? Com toda essa repercussão e essa boa impressão que os espectadores têm do filme, sério, assim, milhares o número de bilheteria pouco importa mesmo, e não é chavão, assim, porque a gente fez o filme para quem gosta do gênero, mas principalmente para quem não gosta. Você vai ver uma história legal que é meio... tem um momento insano ali no meio, mas é uma história. É uma jornada desse cara e, puxa, isso é o maior prêmio pra gente, assim. E a bilheteria, o sucesso de bilheteria, o fato de ele ainda estar em cartaz é a cereja do bolo, com certeza. Eu confesso que eu até assustei, porque a gente demorou um pouquinho pra gravar o episódio, né? A gente entrou numa seara aqui de trabalhos, todo mundo, e não batia a data, né? E eu até pensei, falei, puxa, já tá ficando meio longe, tem que gravar logo e tal. E aí eu fui, né, voltar a pesquisa aqui, eu vi que tava em cartaz ainda. Ainda falei, tá rolando. Sensacional. Muito bom. Genial, muito bem, muito bom. Deve ser uma delícia isso, né, Jair? Pra quem monta, né, ver o filme. Talvez acho que nem você esperava que fosse ficar tanto tempo. Não, Pela realidade mas, por brasileira, exemplo, não pela qualidade do produto, né? eu tive uma surpresa parecida, assim, com um documentário que eu montei, que eu falei, putz, documentário, né? Ninguém vê documentário, só, sei lá, um cara na Islândia, mais 3 caras aqui vão ver o documentário, mas vamos lá, tal. O tema ainda me é caro, eu acho que acho que as pessoas têm que ver, têm que discutir esse tipo de coisa, que era o Quebrando o Tabu. É verdade, puta, foi esquecemos de puta mencionar de um isso. sucesso, né? Jair Pérez foi um puta do sucesso. Tá bom, baita documentário, pelo amor de Deus. A Letícia Diffoni fez um primeiro corte, mas eu continuei daí e a gente evoluiu porque foi pra tela, então, por favor, vamos dar crédito à Letícia também. Mas, de qualquer maneira, a surpresa com relação a gênero, sabe, já felizmente é uma constante na minha carreira. Você fala, putz, ninguém vai ver, pum, todo mundo vê. Eu falei, caramba, que legal. É a mão de Jair Pérez, né? O Jair, eu não sei se vocês lembram,
caros ouvintes e amigos do Sala de Edição, ele é um dos professores lá da EBAC, do curso de edição de filmes da EBAC. Pessoal, inclusive a Mari Porlan, mandar um beijão pra ela, teceu muitos elogios a você quando eu fui lá pessoalmente na EBAC conhecer. Eu não tive contato com outros alunos, mas creio que o pessoal tem gostado muito. E o Jair sempre que tá com muitas histórias, enfim, sabe sempre muito aí. É um cara cheio de conhecimento e isso com certeza influencia, cara. Saiba disso, nada é por acaso nesse mundo, cara. Ninguém dá tanta sorte assim. Tem seu dedo aí, com certeza. Eu agradeço as palavras, mas eu lembro sempre que o cinema é uma arte coletiva. Sim, claro. A gente faz a nossa parte, mas, poxa, todo mundo tem o seu dedo ali. Eu só sou o maestro ali. A música, ela vem em pedaços, a gente põe no ritmo certo. Vai aí. encaixando. E com relação a EBAC, agora eu sou coordenador do curso de edição lá. Opa! Olha aí, parabéns. foi Promovido, rapaz. meu querido. Muito Som bom. de caixa. Então, Tchim-tchim. o curso 2020 vai ser bem bacana, por favor. Matricule-se. Mas, rapaz, Olha o jabá, olha o primeira jabá. mão aqui. Que notícia maravilhosa. Queremos informações em primeira mão para todos os nossos ouvintes aqui. Quando é que sai esse curso? Eu fiquei cobrando o Duda Ezik, apertei ele falou que tava ainda vendo como é que ia ser, como é que não vai ser. Vai sair no começo do ano esse curso? Vai, em março sai o curso. Aí, Opa, rapaz, eu queria bacana, uma hein? data, meu querido. Ano que vem vamos fazer algumas coisas juntos lá, EBAC e sala de edição. Aguarde. Aí, meu querido, aí ficou melhor ainda. Aí o ouvinte vai ficar contente, eu também, o Marcelo também, todo mundo feliz da Maravilha. vida. Será uma honra, cara, será uma honra. A EBAC, como os ouvintes já têm ouvido aí, a gente tem um carinho muito grande, participamos lá do primeiro Fix It in Post, que foi muito bacana. Quem não ouviu esse episódio, vale a pena dar uma ouvida. Tem muita coisa bacana, muita entrevista legal lá. No fim, o Jair não esteve lá, não consegui abordar o Jair no evento. Ele estava... Você estava viajando, né, Jair? Tava fora do país, mas tava lá em coração. Tava na Alemanha, lembrei, tava nas Alemanha. Mas, enfim, a EBAC é uma baita escola, a Escola Britânica de Artes Criativas de São Paulo. Um espaço assim... Marcelo não foi lá ainda, Marcelo? Mas quando Não você consegui vier ir. pra São Paulo, eu vou te levar lá, cara. Pô, claro, Vamos com lá certeza. falar com o Jair e com o Duda. Cara, é muito legal, é um prédio muito bacana na Vila Madalena. Mas o mais legal é o curso que esse cara tá falando aí, que a gente já destrinchou em outros episódios. Quem tiver curioso agora, não vou entrar muito nessa seara, mas é um baita curso bacana, eu tô ansioso. Vamos conversar aí, Jair. Quero trazer coisa legal pro nosso ouvinte aqui. Vamos fazer bastante coisa juntos aí. Eu queria só saber se o Jair tem uma informação. Eu ouvi o Marco de Castro, o autor do conto do Morto Não Fala, dizendo que existe uma possibilidade de o conto e o filme virarem uma série. Você tá sabendo de alguma coisa a respeito? Olha, desde o início... inside information. Desde o início, a Globo vê esse projeto como uma possibilidade de série, sim. Ah, que bacana. Mas como era uma aposta no gênero de uma gigante como a Globo, isso tudo dependia da reação e da receptividade do público. Então, se dependia disso, meu amigo, eu acho que esse negócio já tá mais confirmado, hein? Ó, legal, hein? Vamos ficar de olho. Sim. A Globo tá em processo de fusão, né, das suas empresas e tudo mais, tá se reestruturando, mas eu acho que a grade 2020... mereceria uma série com Morto Não Fala, cara. Eu faço votos que ela saia do plano das ideias e vá para as telas, porque tem muita coisa que dá para contar a partir do final do filme. O Stênio e o dom dele, assim, podem... tem muita coisa que dá para... Poxa, tomara. É uma ideia muito legal, uma ideia muito, muito interessante. Promete. Vamos torcer. Eu tô na torcida, cara. Muito bem, pessoal. Esse daí foi o Jair Pérez, que retornou aqui ao nosso podcast depois da sua participação relâmpago ali no encontro do Sala de Edição. Puxei ele um dia antes, eu acho, se eu não me engano. Ele, com muita maestria, conseguiu desenvolver bem bacana lá o episódio junto com a gente na entrevista. Repito que vale a pena dar uma voltada aí no feed e pegar ali o encontro do Sala de Edição. Eu vi esse episódio que tem umas coisas muito bacanas do Jair, do Lucas e de outros amigos, editores e participantes lá desse encontro. Foi muito bacana. Jair, obrigado, cara, pela participação aqui.
Parabéns mais uma vez. Eu acho que é um momento muito bacana pro cinema brasileiro de terror, né? De gênero de terror. E isso é um passo muito grande que a gente está dando aí para se consolidar de repente nesse mercado, como você mesmo disse, de repente vindo até séries por aí, né? A série do... Vamos torcer por isso. E pela tua carreira, cara, torcemos por ela. Você tem já uma trajetória muito bonita. A gente espera que ela fique mais bonita ainda. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço dado principalmente ao filme, que é um filme difícil, é um filme de gênero. O horror no Brasil, ele é pujante, a gente tem que olhar, a gente produz muita coisa, apesar de tudo que acontece ao nosso redor no audiovisual brasileiro hoje, continua se produzindo, as pessoas vão achar um jeito, desde o Udigrude, desde o cinema marginal, a gente sempre acha um jeito de se expressar. Acho que a cultura não morre, ela sempre encontra um jeito de se expressar e a gente não pode desistir nunca. Obrigado pelo espaço. Quanto à minha carreira, eu espero que ela continue de vento em popa, porque o que eu mais gosto nessa vida é me divertir numa ilha. Muito obrigado e até o próximo Sala de Edição. Garoto, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. E a gente se vê na próxima segunda-feira, meus amigos ouvintes do Sala de Edição. Até lá. Valeu, gente. Até segunda. Você passou pro outro lado.